Outro dia conheci uma pessoa e quando eu falei que eu era consultora de carreiras, o profissional me disse, nossa, que legal, me dá aí alguma dica de carreira, né? Falou meio brincando e aí a gente continuou conversando e ele falou assim, bom, se você pudesse me dar um conselho só de carreira, qual seria? Qual que é o grande conselho aí para um profissional? E na hora, o que me veio mesmo foi perguntar para ele como que ele enxergava a carreira dele, como que você percebe a sua carreira, como que você vê o seu trabalho, né? E aí ele falou um pouco da visão que ele tinha e eu percebi que é a visão que a maioria das pessoas tem. Principalmente as pessoas que não estão muito ligadas ao mercado de trabalho, que são aquelas pessoas que têm um trabalho, que provavelmente não passaram, não foram demitidas nesse processo de crise, que não precisaram buscar uma recolocação, e que elas acabam tendo uma visão de mercado muito, mas muito interna, muito de dentro da empresa que elas estão. Então, se eu passei por 3, 4 empresas que seja ao longo da minha carreira, mas a visão que eu tenho de mercado é a visão de dentro da minha empresa. E essa pessoa acaba não tendo um contato com o mercado externo, ela acaba não olhando, não se inteirando das novidades, não desenvolvendo contatos, networking, não participa de seminários, palestras. Então é aquela pessoa que acaba tendo uma visão realmente muito fechada de mercado. E o maior problema disso, e muitos profissionais descobriram isso da forma mais dolorosa possível, né, nesse período de crise, quando essas pessoas ficaram desempregadas, é que quanto menos contato você tem com o mercado, e quanto mais você tem essa visão fechada de que o mundo funciona do jeito que eu vejo aqui onde eu estou, é que o mundo não é desse jeito, né? E que existem muitas variáveis e de que o profissional precisa muito cuidar da sua carreira, ser dono da sua carreira e fazer uma gestão da sua carreira. E esse foi o conselho, né, que eu dei para esse rapaz, para esse profissional, que é faça a gestão da sua carreira. Olhe para a sua vida profissional realmente como se isso fosse um negócio, né, e não como se fosse o seu trabalho. Então, eu preciso só ficar me atualizando, que é aquele pensamento antigo. Então, eu preciso ficar me atualizando, né, do que está acontecendo no mercado, preciso só fazer um curso, preciso fazer um inglês, preciso fazer isso, aquilo, como se isso fosse garantir o seu emprego. Realmente o mercado já mudou, não é que vai mudar, o mercado já mudou. Esses últimos anos, com todas essas mudanças e tudo que aconteceu na nossa economia, trouxe, talvez tenha, eu acho que foi o primeiro grande chacoalhão que o mercado trouxe para essa nova era, né, que começa aí de mudanças e não só de tecnologia, mas de tudo que tem para acontecer, né, de diferente do que é hoje. Então, eu acho que esse foi o primeiro grande chacoalhão. As pessoas que saíram, que ficaram desempregadas e que não imaginavam como era estar desempregado, como era o mercado, elas se depararam com situações inéditas, né? Então, eu vou pegar meu currículo, eu vou levar lá na portaria da empresa e vou ser chamado para uma entrevista, porque foi assim que eu consegui emprego alguns anos atrás. E aí a pessoa percebia que para atualizar um currículo é algo que o currículo já não é mais como era antigamente, hoje em dia é o LinkedIn, e aí não adianta você ir na porta da empresa porque as empresas nem recebem mais currículo impresso. Então, como eu faço, como eu procuro? E aí, claro, tinha um número de concorrência, né, uma concorrência muito grande, muitos concorrentes no mercado, e aí a pessoa não conseguia entrevista, enfim. Então, elas se depararam com um cenário realmente muito desafiador. E o pior é que muitas pessoas ficaram pensando que assim que a economia melhorasse, o mercado voltaria a crescer, e tem muita gente pensando isso ainda, que o mercado vai voltar a ser como era antes. Então vão surgir novas vagas, as pessoas vão se recolocar e vai continuar tudo igual. Não vai continuar igual porque já não está igual. Então, o profissional de hoje, né, não é do futuro, é de hoje, ele precisa entender que a sua carreira é como se fosse o seu negócio. Então, você precisa olhar para o seu negócio de uma forma sistêmica, de uma forma estratégica, você precisa olhar para você precisa se conhecer. Eu sempre digo isso, o seu cliente é a empresa que vai te contratar. Não importa se você tem um contrato PJ, temporário, se o seu contrato é CLT. O seu cliente é a empresa que está te contratando, porque ela está contratando o seu serviço, você está vendendo o seu serviço para a empresa, ela está te contratando, independente do contrato, lá do formato do contrato que ela está fazendo com você. Então, como que você vai atender o seu cliente? O que você está oferecendo? Qual é o seu pacote de serviços, né? Se você é um analista financeiro, seu pacote de serviços é fazer contas a pagar, a receber, relatórios, planejamento financeiro da empresa. Então, qual que é o seu pacote de serviços? Né? Inclusive, uma dica para a entrevista é justamente isso, é pensar como uma apresentação realmente de um pacote de serviços, como qualquer outro profissional que venda serviços, né? Venda soluções de serviço. Então, eu acho que olhar para a carreira como algo bastante
bastante autônomo. Então, eu sou o dono da minha carreira. Não é a empresa que está me contratando que tem que me desenvolver, que tem que pagar cursos, que tem que investir em mim. Não é a empresa que está me contratando que tem que me treinar para me tornar um profissional melhor. Não é o meu gestor que tem que me dar oportunidade para eu ter mais experiências. Sou eu, como profissional, que tem que olhar para mim, para minha carreira e para o mercado e entender o que o mercado tem de demanda aí de trabalho, de serviço, de desafios e o que eu preciso fazer para me desenvolver para atender essa demanda. Porque a empresa que eu estou hoje, e isso cada vez mais vai ser uma realidade, os ciclos dos profissionais dentro das empresas tendem a ser cada vez menor, né? Então, eu preciso olhar para a minha carreira como algo que eu preciso estar o tempo todo melhorando, né? Então, para que eu possa, se eu sair dessa empresa amanhã, eu consigo me recolocar com mais facilidade. Então, não é só fazer o inglês, não é só ter uma pós no currículo, que isso é uma coisa que eu ouço muito. Você acha que se eu tiver uma pós no currículo, eu vou conseguir me recolocar melhor, eu vou ter empregabilidade? Não é só isso, é um conjunto, realmente um conjunto de coisas que precisam ser feitas, mas principalmente, o profissional de hoje, né, do futuro, é um profissional que precisa estar em contínuo desenvolvimento e ter autoconhecimento, saber onde estão meus pontos a serem melhorados, o que eu preciso desenvolver primeiro e depois, e ter esse olhar muito claro do mercado, do que o mercado está demandando, conhecer o seu mercado, saber qual é o futuro da sua profissão. Então, se hoje eu sou engenheiro, o que vai acontecer daqui 2 anos? Será que meu trabalho vai ser substituído? Qual que é a tendência no meu segmento? Para que você possa dar um passo à frente, se desenvolvendo para ser um agente nessa mudança, né? E não ficar lá esperando ser substituído por um sistema, por uma máquina, ou que simplesmente aquilo deixe de existir e você tenha que recomeçar a sua carreira do zero. Então, a gestão da carreira, olhar para a sua carreira como se fosse seu próprio negócio e se manter sempre em desenvolvimento é a melhor dica que eu poderia dar para alguém sobre carreira. Eu sou Ana Guedes e se você quiser acompanhar meu conteúdo, é só me seguir nas redes sociais.